20 milhões de brasileiros têm diabetes, doença caracterizada pela presença de níveis elevados de glicose no sangue. E existem dois tipos. A diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, o sistema imunológico destrói as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, e o tipo 2, que está ligado ao sedentarismo, à obesidade, aos altos níveis de colesterol e triglicérides no sangue. Nesses dois tipos, o aumento do açúcar no sangue causa inúmeras consequências à saúde. A diabetes é a principal causa de cegueira no mundo, de amputações não traumáticas e uma das principais causas de insuficiência renal. Ouvindo assim assusta, né? Mas hoje existem inúmeras tecnologias que facilitam o tratamento e a convivência com a doença. Hoje a gente recebe dois convidados. O Tom Bueno, que é jornalista e autor do perfil Um Diabético, que tem diabetes tipo 1 há 20 anos. Ele vai explicar como se adaptou para tornar dezenas de decisões diárias aí sobre a doença. E também a gente bate um papo com a endocrinologista a doutora Solange Travassos, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vai conversar com a gente sobre as principais opções de tratamento. Bora lá então? Eu sou Michele Loreto, vem comigo em mais um podcast do Bem-Estar. Olá, Tom, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Bem-Estar. Oi, Michele, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e com a Solange. Olá, doutora Solange, tudo bem? Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso Bem-Estar. Tudo ótimo, um prazer, Michele, muito bom estar aqui com você e com o Tom. Simbora que tem muito papo aqui hoje. Eu vou começar perguntando aqui para o Tom, porque, Tom, você recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 quando você era um jovem, né, de 20 anos, né, e desde então você está compartilhando nas redes sociais os seus desafios aí do dia a dia, e uma das coisas que você reforça é que ter uma doença crônica não é ser doente. E aí eu queria que você explicasse para a gente como que você descobriu que tinha diabetes e o que você aprendeu em relação à aceitação da doença. Eu recebi esse diagnóstico, eu não fazia ideia do que era, Michele, o diabetes. A gente ouvia falar, né, porque na família tinha pessoas com diabetes tipo 2, eu não sabia nem que existia essa diferença. E eu comecei a emagrecer muito, ter muita vontade de beber água o tempo todo, ia ao banheiro, acordava a noite inteira para ir ao banheiro, uma fome desesperadora, mas perdia peso na balança. E aí minha visão começou a ficar turva. Eu não conseguia enxergar mais coisas que antes eu não tinha problema. Procurei um oftalmologista, recebi o diagnóstico de miopia. Voltei para casa, minha mãe reforçando, você não está bem, seu rosto está muito seco, eu estou vendo os ossos, procura um médico. E aí teve um dia que eu decidi, num domingo, depois do almoço, procurar um pronto-socorro. Chegou lá, minha glicose estava em 540. Simplesmente me disseram, volta para casa e procura um endocrinologista, porque eu acho que você está com diabetes. Eu não recebi nenhum soro naquele dia. 2 dias depois, eu não conseguia mais caminhar dentro de casa. Eu estava num trabalho, eu cheguei a subir 2 degraus de escada e na hora que eu pisei, eu não consegui mais seguir. E aí veio uma fadiga, um cansaço que eu não conseguia mais me controlar. Fui levado para uma clínica. E aí veio o diagnóstico de diabetes. A princípio, de diabetes tipo 2, pela minha idade. Porque na hora que chegou, ele disse, olha, você está com diabetes tipo 2 pela sua idade, não é o diabetes tipo 1, que é infantil. Eu comecei a tomar medicamento durante 4 meses. Meu diagnóstico correto, ele só aconteceu 4 meses depois de fazer uma série de exames. Nossa, foi uma jornada, né, Tom? Foi uma jornada e a gente passa por várias fases, sabe? Aquela fase, primeiro, do medo que parece uma sentença, né? Ainda mais sem informação nenhuma. Eu falei, poxa, o que eu fiz de errado, né? Eu comi muito doce, não é possível que eu tenha comido muito doce, porque essa era a informação que eu tinha. Depois você passa por uma raiva, você não quer lidar com essa situação. Eu tenho uma doença crônica, mas eu não quero ter essa condição, né? Depois você começa a ter vergonha, medo de falar. Eu sou jornalista, eu estava começando minha carreira, tinha meus sonhos, meus objetivos, e quando veio o diagnóstico, eu falei, pronto, agora eu não vou mais realizar meus sonhos, meus objetivos, quantos dias de vida eu tenho, né? Até que em um momento, 5 anos depois do meu diagnóstico, eu passei a entender o meu papel
dentro desse contexto de ter uma doença crônica, né? Porque eu terceirizava muito as responsabilidades. Meu médico, ele é responsável pelo meu tratamento. Eu só faço o que ele manda. Só que o médico não está comigo 24 horas por dia. Quem tem que tomar as decisões sou eu. E depois de 5 anos, passando por todos esses processos, me entendendo, né, me aceitando, aí eu passei a cuidar do diabetes de outra forma, mas quem me salvou foi a informação e a educação em diabetes. E é o que a gente quer levar aqui para quem está ouvindo a gente agora, informação, né? Eu sempre falo que informação é sinônimo de saúde. E aí eu vou chamar a doutora Solange agora para o nosso bate-papo, porque o Tom estava contando como é que ele descobriu, né, a diabetes. E recentemente houve uma mudança no rastreamento da diabetes para pacientes sem sintomas, né? O que mudou, doutora Solange? E aí já fala para a gente como é que se descobre diabetes, se é por exame de sangue, qual tipo de exame, enfim. Então, a gente tem os 2 tipos principais de diabetes, né? A gente rastreia em busca do diabetes tipo 2. Por quê? Porque essas pessoas podem ficar 5 a 8 anos, às vezes até mais, sem saber que tem diabetes. Às vezes, só se descobre o diabetes por meio de uma complicação. O Tom foi no oftalmo, estava com a vista embaçada, mas não tinha nenhuma lesão na retina. Uma pessoa com diabetes tipo 2 pode descobrir o diabetes porque foi no oftalmo, ele examinou e estava com uma retinopatia diabética com risco de perder a visão. Então, por isso que a gente chama tanta atenção para o rastreamento. O que mudou? A gente rastreava antes acima de 40 anos. Como o diabetes está aumentando, a população está engordando, está piorando o estilo de vida, a doença está acontecendo mais cedo. Então, a gente passou a recomendar o rastreamento a partir dos 35 anos. Uma outra coisa que mudou, o rastreamento ele pode ser feito pela glicemia em jejum, que o normal é até 99, e pela hemoglobina glicada, que é um exame que dá a média da glicose dos últimos 3 meses, e por um teste de tolerância à glicose. Você toma um xarope de glicose e mede a glicose depois de um tempo. Antigamente a gente media com 2 horas, e agora a gente passou a recomendar medir com 1 hora. Então, em resumo, como é que a gente sabe se a pessoa tem diabetes? Glicemia de jejum acima ou igual a 126. Se for hemoglobina glicada, acima de 6,5. E se for esse teste de tolerância de 1 hora, acima de 209. São muitos números, né? Mas o importante passou de 35 anos, se a pessoa tem alguém com diabetes na família, se ela está acima do peso, se ela é sedentária, se faz tratamento para hipertensão, se teve um filho com mais de 4 quilos, no caso de uma mulher, se teve histórico de ovário policístico, essas pessoas têm maior risco de apresentar diabetes. Até uma criança aos 10 anos de idade que está obesa, ela precisa fazer o rastreamento para diabetes. Aí, quando você faz o diagnóstico, você pode receber um diagnóstico de diabetes, com esses valores que eu falei, ou de pré-diabetes, que é uma glicose alterada, mas que ela não chega ao nível de diabetes. Nesse valor aí do pré-diabetes, que é uma glicose em jejum, que é o mais fácil, né? Entre 100 e 125, a gente tem uma oportunidade única de reverter a doença. Então, se a pessoa ir mudar o estilo de vida, ela consegue evitar o diabetes. Acontece que a gente sabe, pelos dados estatísticos, metade dessas pessoas continuam como pré-diabetes, metade, 25%, evolui para diabetes e 25% consegue reverter. O que a gente quer? Atingir um maior número de pessoas com informação, com motivação para mudar o estilo de vida, para que a gente consiga reverter mais do que esses 25% que a gente consegue hoje. Entendi. No caso de uma criança que tem na família diabetes tipo 1, um pai, um avô, aí seria recomendado fazer o exame mais cedo? Aí vamos separar 2 coisas de novo. O diabetes tipo 2 é o que a gente rastreia. O diabetes tipo 1, que é o do Tom, a gente não precisa rastrear, porque ele vem muito sintomático. O que a gente precisa é divulgar os sintomas.
Então, o diabetes tipo 2, ele é muito insidioso. Então, a pessoa nunca acordava à noite para urinar. Quando a glicose sobe, o rim precisa tentar eliminar essa glicose. Ele não pode eliminar pedrinha de açúcar. Então, ele leva a água junto. Então, por isso, ele urina mais. Então, o diabetes tipo 2, ele não acordava nunca à noite para urinar. Passa a acordar uma vez. Aí, daqui a meses, anos, ele passa a acordar 2. Sabe? Então, é tudo muito lento. O Tom, não. Ele foi dormir sem ser diabético e ele acordou diabético. Então, ele começa bruscamente a urinar muito, a ter muita sede, a perder peso, apesar de estar comendo muito, a ficar cansado. E se o diagnóstico não for feito, isso se agrava de uma forma que a pessoa perde a vida. Aqui no Brasil, a gente estima que 1 em cada 9 pessoas com diabetes tipo 1 morre no diagnóstico. Enquanto o diabético do tipo 2, ele pode ficar 5 anos, 6 anos, 7 anos sem ter o diagnóstico. E alguns casos, em geral, com pessoas com menos acesso à assistência médica, com muito tempo sem fazer exame, sem ir ao médico, já pode descobrir com uma complicação. Então, assim, são doenças bem diferentes. Uhum. A gente está com uma campanha agora da SBD, pode ser diabetes, para alertar as escolas, os pais, né, que se a criança começa a urinar muito, beber muita água, esses sintomas clássicos, né? E um fator que a gente chama muita atenção também é aquela criança que já desfraldou, né? Que não faz xixi na cama há muito tempo e volta a fazer xixi na cama. Então, isso também é uma coisa que chama muita atenção. Uhum. Agora, Tom, você falou aí já dos seus sintomas, né? Mas na sua família, alguém tinha diabetes tipo 1 ou você foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Tem um caso de um tio que faleceu muito jovem, que ninguém sabe explicar muito bem o que aconteceu, mas ele teve sintomas parecidos, emagreceu muito rápido, morreu com 20 anos de idade. Do interior de São Paulo, minha avó não tinha muito acesso à informação, então ninguém sabe. A princípio faleceu e a gente não sabe, então eu não posso fazer essa ligação. Mas é a única evidência que tem de algo semelhante. Diabetes tipo 1 eu não tenho na família ninguém. Eu fui o primeiro caso. Em compensação, diabetes tipo 2, pelo lado da família do meu pai, praticamente todos os irmãos convivem com diabetes tipo 2. Meu pai não. Então, para mim, o diabetes estava muito associado à pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, está acima do peso, sedentária, que não pratica atividade física, e que, principalmente naquela época, a informação que eu tinha era que o diabetes estava associado ao açúcar, ao doce. Era a única informação que a gente tinha, e quando a gente fala em ter uma doença crônica e não ser doente, é porque eu quero reforçar o tempo todo que aquelas complicações que todo mundo me falou, né, lá no início, que é perda de visão, infarto, AVC, problema renal, amputação, isso sim se torna um problema e uma doença se você não cuida. Então, toda vez que eu falo do diabetes, eu falo assim, o diabetes mal controlado, mal tratado, a gente sabe que existe um fator importante que pode aumentar o risco, mas se a gente controla, a gente reduz esse risco de ter essas complicações no futuro. E, doutora Solange, quando a gente fala aqui de controle do diabetes, a gente está falando tanto para o 1 quanto para o 2, né? Tem que ter mudança no estilo de vida, tem que tomar o remédio direitinho, né? Só complementando a fala do Tom, o diabetes tipo 1, em geral, ele pega uma pessoa que está rígida e que ela passa a ter uma deficiência de insulina. Uma deficiência invisível, mas que complica bastante a vida dessa pessoa. Se isso não for bem gerenciado, se não tiver acesso a bons médicos, a uma equipe multidisciplinar, a um tratamento adequado, a tecnologias, essa deficiência invisível ela se transforma em deficiências visíveis, como cegueira, amputação, insuficiência renal, né? O diabetes tipo 2, quando ele se inicia, em geral a pessoa já tem hipertensão, obesidade, colesterol alto. São situações que têm em comum a hiperglicemia. Mas o que causa cada uma delas é muito diferente. O diabetes é uma doença autoimune, que você não tem como evitar. E o trágico disso é que se você não tiver acesso à insulina 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, você não vive. Simples assim. Né? Então, ela requer essa urgência, né, Tom? É tudo muito rápido com a gente.
Eu queria complementar, na hora que ela falou da insulina, uma sensação que eu tive quando eu recebi o diagnóstico ainda errado de diabetes. A minha glicose estava em 640. E eu nunca esqueci a sensação que foi receber a primeira dose de insulina na minha vida. A sensação era que aquele formigamento que eu sentia da cabeça até o último dedo do pé foi sendo tirada aos poucos, assim. Parecia que eu estava revivendo com aquela dose de insulina. Só quem convive sabe a importância que tem isso, né? E hoje a gente escuta muita gente falar, né, na era das fake news, as pessoas condenando ou colocando mitos em cima da insulina, e só quem depende desse medicamento e desse hormônio para viver sabe a importância que só quem tem sente o quanto aquilo dá vida para a gente. É gota de vida mesmo, né? Um pouquinho, e tem que ser na dose certa, né? Para cada um. Aí a gente tem o outro lado, né? Você está ali na corda bamba. Então, você não pode deixar a glicose subir muito, mas o organismo nosso ele é muito perfeito, são muitos mecanismos ali que interagem para a glicose ser controlada numa pessoa que não tem diabetes, que às vezes a coisa desanda e a glicose baixa demais. E que se você não trata imediatamente, você também corre riscos de vida, né? Tem que gerenciar com leveza também, né? Porque tem que ter um acompanhamento médico sempre, né? Não pode deixar o médico de lado e fazer as coisas da própria cabeça, né, doutora? Sim, isso é comum também, sabia? Porque assim, o fato de você ter diabetes e a gente ter acesso, algumas pessoas, infelizmente, era para todos terem acesso a sensor de glicose, né? Pelo menos, muitas vezes a pessoa fica achando que só controlar a glicemia é suficiente. Mas essa pessoa precisa ir ao médico ser examinada, ela precisa ter a tireoide palpada, precisa rastrear outras doenças autoimunes, né? Precisa fazer exame de sangue para ver se o colesterol está controlado, precisa medir a pressão, precisa examinar o pé. Toda pessoa com diabetes tem que ir ao oftalmologista uma vez por ano, fazer exame com a pupila dilatada, ou se tiver um equipamento mais moderno, às vezes não precisa dilatar. Às vezes o ideal é que faça esse exame com a pupila dilatada. Precisa ter os pés examinados em detalhe, no mínimo uma vez por ano. Precisa fazer rastreamento de doença renal, no mínimo uma vez por ano. E se a gente pensar em população brasileira, 75% dependendo do SUS, isso não acontece. Por isso que os números são tão ruins. No Brasil, a gente tem, nos adultos, menos de 15% com um controle adequado no SUS e nas crianças, menos de 25%. É um número significativo, né? Todas essas complicações, né, que a senhora está falando, o Tom também, né, tanto da diabetes tipo 1, tipo 2, né, mostram para a gente que quem recebe o diagnóstico do pré-diabetes pode mudar o seu futuro se cuidando, né? É muito importante ressaltar aqui, às vezes tem alguém aqui ouvindo a gente que recebeu o diagnóstico de pré-diabetes. O que ela tem que fazer, doutora, para não entrar na diabetes e aí sim ter uma doença que não vai ter cura? Procurar um médico, primeira coisa, né? Se ela estiver acima do peso, perder peso. Se ela for sedentária, deixar de ser, né? Isso é o básico. Melhorar a alimentação, tentar gerenciar o estresse, não fumar. Isso é o básico. Mas a gente tem situações que usa medicações, né? A gente pode usar uma medicação que é a mais usada no mundo para diabetes, que é disponível no SUS, que é barata, que é a metformina, que tem estudo provando custo-eficácia para prevenir a evolução de pré-diabetes para diabetes. E a gente pode tratar a obesidade com medicações para tratamento da obesidade, além da mudança do estilo de vida. E quando a gente consegue isso, é muito bom, né? Alguns diagnósticticos podem trazer saúde para a pessoa e para a família, né? Você pode estar melhorando ali a vida de todo mundo que está ao teu redor, quando você entende que você está num caminho errado, né? Você está indo numa direção ruim por conta a vida te atropelou, vamos dizer assim, né? E não deu tempo para você se organizar. Então, às vezes, é um momento de você se reencontrar com o que importa, né? Tom, você mudou muito sua vida quando você recebeu o diagnóstico? Porque, assim, você era jovem, né? Geralmente, a gente jovem, ou a gente pratica exercício, ou a gente deixa isso para depois, para se preocupar lá na frente. Queria entender como é que ficou essa sua relação com comida, com atividade física, com tudo isso.
Eu costumo dizer que eu sou mais saudável hoje do que antes, porque antes eu não tinha consciência da minha saúde, né? E quando você recebe um diagnóstico com 20 anos de idade, você passa a entender a importância do seu sono, a importância das suas escolhas, né, alimentares, a prática de atividade física, ela passa a ser prioridade na sua vida e não uma opção, né? Porque ela faz parte do seu tratamento e você consegue perceber isso não só sentindo, hoje com os sensores de glicose que a gente consegue ver o impacto que isso tem na sua vida, a escolha alimentar que você faz, a rotina que você tem, né? Cada decisão que eu tomo impacta diretamente o meu tratamento. Um dia não é igual ao outro e a gente vai tentando, tem acertos, tem erros também, mas você fica muito mais leve para essa tomada de decisão. Eu gostaria muito que a maioria pudesse ter, né, uma realidade como a minha, mas não é, né? Tem pessoas que, além de não ter o acesso que eu tenho ao melhor tratamento, as possibilidades que eu tenho, eu desço na rua de casa, eu tenho uma farmácia que me dá a opção de comprar o medicamento se eu precisar. Tem gente que nem isso tem, né? E essa é o grande desafio que existe no nosso país, né? E tem até um estudo de 2022, que mapeava o número de especialistas, né? E 80% se concentram em 6% dos municípios brasileiros. Então, quantas pessoas têm acesso a esses profissionais especializados como a Solange? E isso é muito desafiador, porque a gente está falando de dois tipos de diabetes comuns, né? Que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Só que quando a gente aprofunda ainda mais, tem tantas outras coisas que a gente acaba não falando, porque talvez possa confundir, mas tem gente com diabetes tipo 1 tendo resistência insulínica, como uma pessoa com diabetes tipo 2, que está ganhando peso. A gente escuta hoje falar diabetes tipo 1,5, pessoas que têm já o sobrepeso e tem o diabetes tipo 1 e está tendo essa resistência. Enfim, a Solange pode me ajudar aí a completar, mas existe um desafio muito grande e que eu acho que tem dois pontos que são fundamentais, né? Que é a educação do paciente e a educação do profissional de saúde, né? Porque quantos profissionais de saúde estão preparados para dar o diagnóstico, né? Eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais mães relatando que os filhos foram diagnosticados depois de muita insistência, porque a princípio era uma virose, o tempo todo é uma virose, né? E algumas crianças, infelizmente, não conseguem sobreviver diante de um diagnóstico. 1 em 9, se não for mais, né? Exato. Pessoas que, para você ter uma noção, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 2, eu acreditei nisso também e continuei fazendo meu tratamento. Naquela época não tinha sensor, não tinha insulinas como tem hoje, e aí eu ia fazendo tratamento e me culpando também, porque, peraí, não está baixando essa glicose, eu estou fazendo algo de errado. E aí vem a revolta, porque fala, bom, eu estou nadando contra a onda, a maré, então eu não vou sair desse lugar. Até a hora que você entende a importância que é você se conhecer e trazer o conhecimento da educação em diabetes, que eu acredito que a gente está num movimento para isso, as redes sociais estão proporcionando isso hoje, né, o mundo digital, mas ainda não é para a maioria. Muita gente ainda está longe de receber e ter esse acesso, né? Eu queria puxar até esse gancho para perguntar para a doutora Solange como é que está o tratamento hoje no SUS da diabetes? Melhorando muito devagar. O governo já disponibiliza insulina NPH irregular há muitos anos. Pra você ter uma ideia, eu não prescrevo insulina regular desde 1996, que a gente teve o primeiro análogo aqui para pacientes em clínica privada. A gente conseguiu, a partir de 2019, foi aprovado, até começar a ter disponível, acho que foi em 2020, talvez um pouco depois, a gente começou a ter essa insulina, que eu prescrevo desde 1996, no SUS, através de uma guia especializada, que fica como medicamento de atenção especializada. Você preenche um documento chamado LME, aí a pessoa vai num local específico do estado para pegar essa medicação. Mas já foi um grande avanço, a gente já vinha há muitos anos pedindo a incorporação desse medicamento, agora tem. Isso, análogo de insulina de ação rápida.
Análogo de insulina de ação lenta, ele tinha sido aprovado na Comissão de Incorporação, a Conitec, por unanimidade em 2 ocasiões, mas ainda não havia sido comprado pelo governo. Ele começou a ser comprado agora, recentemente, também é disponibilizado dessa forma. Está vindo substituir essas insulinas antigas, a NPH irregular, que o paciente pegava no postinho de saúde do lado da casa dele. A nossa ideia é que isso fosse, como está substituindo as insulinas que eram disponibilizadas na assistência básica, que fosse retirado no postinho do mesmo jeito que as outras, né? A gente está tentando de todos os jeitos inserir sensor, né, pelo menos para as crianças. A gente tem no Brasil algumas iniciativas individuais de alguns municípios que estão fornecendo sensores. Por exemplo, Espírito Santo, Vitória, está fornecendo sensor para as crianças que estudam em escolas públicas. Eu achei sensacional. Tem outros municípios que também estão fazendo isso, às vezes municípios pequenos, que estão decidindo comprar com a verba deles sem nenhuma interferência do governo federal. O tratamento do diabetes tipo 2, a gente tem um remédio que estimula a liberação de insulina, que são as sulfonilureias. A gente tem a metformina, como eu falei. Recentemente foi incorporada uma outra medicação que ajuda a excretar a glicose do corpo, que também ajuda no controle, que é muito importante, porque diminui risco cardiovascular, diminui problema renal e insulina. Essas medicações novas para a obesidade a gente não tem, mas já tem uma movimentação aí, como agora foi quebrada a patente de um deles, está tendo uma produção nacional, né? Essas medicações que estimulam, que são análogos de hormônios intestinais que ajudam no controle da glicose e ajudam a perder peso. A gente tem as canetas de uso diário, que já tem no Brasil há muito tempo, né, que é o liraglutide, e que perdeu a patente. Então, agora a gente vai ter um laboratório nacional comercializando. Aí fica mais fácil, né, de você tentar a incorporação no SUS. Nós somos o 3º país do mundo que mais gasta com diabetes. Só que a gente gasta mal, gasta tratando complicação. Tom, você, né, como você falou, você tem condições de fazer esse controle, né, da forma correta, e eu imagino que isso mexe também muito com o emocional, né? Muito. Primeiro que o diabetes em si, ele já gera toda uma questão emocional de ansiedade, porque você quer saber se você está tomando as decisões, quando você está engajado. Quando eu fazia ponta de dedo, por exemplo, eu ficava toda vez ansioso para saber qual era o resultado, porque eu não tinha uma visão completa. Hoje, com o sensor, é mais tranquilo, porque eu consigo ver o passado, o presente e até o futuro ali, né, o que vai acontecer nos próximos minutos. Existe até um estudo, a Solange ela pode até me ajudar, se não me engano, de 2016 ou 2018, que fala que a gente gasta cerca de 5 horas do nosso dia tomando decisões relacionadas ao diabetes. E eles falam do diabetes tipo 2, né? Mas se você trouxer para o diabetes tipo 1, que você depende de insulina, e essa dose ela tem que estar minimamente ajustada, porque senão você vai ter hiperglicemia ou hipoglicemia, você vai ter todos as decisões que você tem que tomar, talvez esse tempo seja um pouco maior. Então, querendo ou não, bate uma frustração, o sentimento de culpa, às vezes, quando você não consegue ter um bom controle. Agora, eu imagino uma população que depende de renovar a receita de uma doença crônica que não tem cura e precisa marcar médico para poder renovar, para conseguir pegar algo que é definitivo e ela vai precisar tratar o resto da vida. Ok, se a pessoa tem uma condição de pagar no particular um profissional que atenda, ele vai ter com mais facilidade. Mas quando depende do sistema público de saúde, é muito mais demorado. Às vezes demora 1 ano e meio, 2 anos para ter acesso a um profissional desse. E esse paciente não vai poder ficar sem insulina. Então, eu acho que, além de todos esses desafios diários, cada um lida de uma forma com os sentimentos. Tem dia, por mais que eu aceito e lido bem, hoje falo sobre isso, né? Tento ajudar outras pessoas e sou ajudado porque é uma troca. Tem dias que eu acordo que eu estou de saco cheio. Tem dia que eu gostaria de não ter diabetes. Tem dia que eu me pego chorando porque meu controle está muito ruim. Às vezes eu estou doente, por exemplo, né? Eu não tenho que lidar apenas
com, sei lá, uma sinusite, eu vou ter que lidar com a sinusite e com o diabetes para poder lidar, e aí vai virar Aí, até com um remédio que o médico vai me prescrever, eu tenho que tomar cuidado, porque se ele passar um medicamento que vai aumentar minha glicose, porque isso também acontece, eu vou ter que administrar tudo isso. Então, uma coisa vai puxando a outra, a vida ela continua, né? A gente tenta sempre passar uma mensagem de esperança, porque a gente está nessa vida e a gente corre o risco de ter problemas de saúde, né? Condições de saúde crônicas como o diabetes. Mas como a gente administrar esses momentos, né? Hoje tem momentos do meu dia que eu me sinto mal, mas tem dias que eu me sinto tranquilamente bem para poder tomar decisão, até esqueço que eu tenho diabetes, mas são altos e baixos como a glicose. Doutora, olhando isso tudo, de tudo que a gente já falou, né, de tratamento, que existe, né, que se avançou muito, o que a gente espera, né, que o SUS incorpore para mudar a vida, né, da maioria dos brasileiros que têm diabetes hoje não tem esse acesso. O que a senhora poderia dizer, para a gente já ir aqui encerrando o nosso podcast, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora e que receberam um diagnóstico, né? Aquela pessoa que acabou de receber o diagnóstico, está perdido, está falando, e agora o que eu faço da minha vida? Como é que ela pode olhar, a senhora como médica, dizer para ela, e o que pode se enxergar daqui para frente no futuro do tratamento da diabetes? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é buscar um médico, né? E, em paralelo, buscar informação. Então, hoje a gente tem entidades sérias, como a Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem um grande material para a população leiga, né, que tem diabetes, para ajudá-los na tomada de decisão mesmo. Porque quando a gente convive com diabetes, a gente tem que tomar a decisão o tempo inteiro, né? Além da orientação médica, você que executa aquilo. Então, eu acho que é fundamental você buscar conhecer outras pessoas com diabetes, principalmente se for do diabetes do tipo 1. Né? A gente tem o Tom fazendo um trabalho incrível nas redes sociais, a gente tem muita gente boa, tem a Bia Bética, tem várias pessoas que botam até o Bética, de diabética, no nome, olha só. Né? As pessoas se tatuam, as pessoas fazem tatuagem porque tem medo de sofrer um acidente, alguma coisa, e ninguém identificar que tem diabetes e ficar sem insulina por algumas horas. Tem. Tem um monte de gente. Então, fique junto do médico. A saúde mental é uma coisa muito importante. Eu acho que muita gente que não consegue controlar a doença pode ser falta de informação, falta de acesso, mas também pode ser falta de atenção com algum problema de saúde mental. Isso do que o Tom falou da culpa, imagina as pessoas que estão no SUS, que estão recebendo um tratamento que a gente sabe que é insuficiente. Então, o resultado é ruim. Então, ela olha para aquilo, ela se culpa, mas a culpa não é dela, não. Muitas vezes a culpa é porque ela não está recebendo o tratamento que ela precisava ter. Né? Então, isso cria uma confusão na cabeça da pessoa, aí ela entra na rede social, vê lá uma pessoa com bomba, com sensor, e ela não tem acesso àquilo, aí ela pensa, não vou conseguir, né? Mas consegue, é possível. E olhando para o futuro, tem coisa boa vindo por aí que vai facilitar a vida de quem tem diabetes? Se a gente tivesse acesso hoje a tudo que existe, né, a gente estava muito bem. Muito bem. A gente tem as ferramentas hoje, só que elas não estão na mão da maioria das pessoas. Né? Tem medicações novas sendo estudadas que ainda vão, além de possibilitar um emagrecimento e controle da glicose, elas vão evitar que se perca muita massa muscular. Então, a gente vai ter medicações, injeções, canetinhas com 2, 3 componentes e que cada um age ali num pedacinho para que a pessoa fique mais saudável. E, Solange, a gente tem a insulina semanal, né, que já está iniciando em alguns países do mundo, né, que é uma expectativa muito grande também. Sim, principalmente para o diabetes tipo 2, né? Para o diabetes tipo 1, a gente vai ter que aprender ainda como usar, porque os estudos foram feitos nos 2 tipos de diabetes, mas o protocolo foi muito mais com a cara do diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 1 a gente vai ter que aprender, mas sem dúvida, vai poder ajudar. Tom, eu queria que você deixasse seu recado, né? A gente estava falando de mudança de estilo de vida e eu sei como isso é importante, né, para a pessoa ouvir. Qualquer doença que você passa, todas, né? Hoje em dia, você tem que mudar um estilo de vida, né? Alimentação, atividade física é importante para
qualquer tipo de doença, ainda mais doença crônica. E aí eu queria que você falasse com essa pessoa que está ouvindo a gente agora e que recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1, também de tipo 2, enfim, e está se olhando e falando, poxa, eu vou ter que tomar medicação para o resto da minha vida, e agora? Uma pergunta que você se fez, né? Mas aí eu queria que você falasse aqui para gente. É a questão tanto da medicação, da nova vida que inicia, né, e a alimentação, porque eu acho que a principal dúvida depois, além da medicação, de como manusear tudo aquilo, é a questão da alimentação. Quando a gente fala de diabetes, as pessoas já pensam em restrição, e a gente tem que levar a mensagem de que a alimentação saudável é aquela alimentação que é saudável para qualquer um, independente do tipo de diabetes, né? Então, a gente ter informação para fazer as melhores escolhas dentro, porque eu costumo também dizer que as pessoas elas fazem as escolhas dentro das opções que elas têm, né? E a gente está dentro de um cenário em que muitas pessoas não têm as melhores opções, mas fazendo boas escolhas e tentando fazer boas combinações, talvez a gente evite o impacto, né, de uma alimentação não tão saudável na vida dessas pessoas, com estilo de vida, com atividade física que é fundamental, com educação e informação em saúde. Saúde mental é fundamental. E eu acho que é um movimento coletivo, né? Não é porque o Tom convive com diabetes e hoje tem condições de ter esse tratamento, que a gente não tem que lutar para melhorar essa realidade. Então, quem quiser se inspirar na sua história, buscar aí um amigo para ouvir, né, relatando o que está passando, como é que a gente te acha nas redes sociais? @diabético, escrito mesmo, né? Não numeral, diabético, youtube.com/diabético ou Tom Bueno, também nas redes sociais. Eu tenho alguns perfis ali e eu faço collab com os dois e levo informação ao maior número de pessoas aí. Doutora Solange, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, como é que a pessoa pode ser ajudada? Tem algum site para se procurar? diabetes.org.br. A SBD, que a gente fala, Sociedade Brasileira de Diabetes, está também no Instagram, né? E vocês podem aprender bastante acessando as redes da sociedade. Doutora Solange, muito obrigada pela participação, viu? Aqui no nosso podcast do Bem-Estar, com informações muito importantes. Tom também trazendo todo esse incentivo. Eu acho que é muito importante a pessoa, quando ela passa por uma doença, ela se identificar com alguém e saber que ali existe um caminho, existe uma saída. Muito obrigada a vocês dois, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha história e trocar aí com você, Michele, e com a doutora Solange. Maravilha, obrigada também a você que acompanha nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo. Gostou do podcast? Já coloca aí o sininho, porque aí, toda quarta-feira ele vai bater ali e vai dizer tem podcast novo do Bem-Estar. E se você gostou desse conteúdo, tem alguém que precisa ouvir, já compartilha. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação do Renato Sérgio, edição de Fernanda Wagner e direção da Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima, tá bom? Um cheiro. Tchau, tchau.